Bem, lá vamos nós novamente, né, gente? Vamos continuar com nossa análise, né? E agora nós vamos trazer outros elementos, né, que a caracterizam, né, a tragédia, né? E para tanto, nós vamos lidar agora com outros conceitos, né, que são típicos dela e que eu convido vocês a analisarem aqui. Bem, vamos lá. Outro aspecto referente à tragédia é o quanto é enredo dinâmico. Veja só, cada elemento, como nós vimos, tem um peso na ação que irá ocorrer. Ou seja, a amartia do herói grego que nós vimos no vídeo anterior, ela sofrerá, digamos, consequências de uma série de ações, né, que também vão acontecer, né, ao longo das sequências e desdobramentos da história. Bem, outro aspecto também interessante é a peripeteia ou peripécia. O que seria isso? Há uma espécie de reverso da fortuna, ou seja, o herói trágico ele faz algo com um desejo, uma vontade, enfim, e a consequência é exatamente o inverso. Destino, bem, para não ser diferente e trágico, não é, pessoal? Veja só, tudo que o herói faz, que busca fazer com que se, digamos, direcione a vida dele para outro caminho, na verdade, faz com que ele não só continue o caminho trágico, como faz com que este caminho trágico se realize. Aí tem um termo, né, utilizado pela Sasso muito interessante. De certa forma, o herói trágico aperta o nó ao redor do seu próprio pescoço. E muitas vezes, né, na maioria das vezes, inconscientemente. Outro elemento interessante é quanto à reversão. O que é isso? É um momento quando parece que o protagonista, né, vai agir em oposição ao objetivo que procura, ou seja, é como que se de repente ele estivesse seguindo um caminho e ele optasse por seguir outro radicalmente contrário, né? Mas isso não acontece. E por fim, temos a anagnoresis, né? O que seria essa anagnoresis, né? É uma espécie de aprendizado. O que é aprendizado? É como que se o herói percebesse o destino trágico no qual ele se encontra, que esse destino trágico faz parte da vida dele e não há nada que se fazer. Veja, um exemplo que eu gostaria de dar para vocês, por exemplo, na literatura, tem uma obra muito interessante de Leon Tolstói, chamada Senhores e Servos. E nesta obra tem um momento em que o senhor, no término, quando ele está prestes a morrer, ele como que percebe o destino trágico dele e o assume para si, né? Embora que na obra de Tolstói há, digamos, um elemento não trágico, isto porque ele salva a vida do servo. Mas na anagnoresis há uma espécie de aprendizagem do herói trágico. Ele sabe que aquilo lá com o qual ele lidou, enfim, tinha um objetivo, e que ele, né, é a razão daquilo que gerou a catástrofe. Veja, muitas vezes também nós acabamos por lidar por situações como essa, né? Só que, diferentemente do herói trágico, nós não percebemos, né, em nós mesmos, né, os elementos que levaram a fazer com que a tragédia de fato ocorresse. Bem, outros elementos importantes que estão presentes. O agon, um termo que vocês irão ouvir muito, sobretudo em Nietzsche, que são questões que estão no cerne do humano e que irão acontecer. O protagonista, que
desencadeia um argumento, enfim, e faz com que o processo se inicie. O antagonista, né? Ou seja, uma força contrária, né? Que vai levar ao outro lado do argumento, né? E aí é um detalhe, em Édipo Rei, o Édipo é tanto o antagonista como o protagonista, ou seja, ele gera as consequências para si mesmo, né? Ele é como que adversário de si mesmo, né? E isso é interessante porque, gente, nada é fácil na vida, e aí vem aquela aprendizagem, né? Todas as nossas decisões que nós temos carregam um peso enorme. Logo, não existem respostas fáceis. Acreditamos que isso seria possível, mas acredite, a vida é trágica. Isto é claro, segundo Aristóteles. As respostas fáceis para vivermos a vida não existem, né? Bem, existem outros elementos, né, também presentes nela, né, quanto aos tipos, né, de protagonistas, deuteragonista, tritagonista, enfim, mas isso não é interessante para nós nesse momento. Agora eu vou avançar um pouquinho mais e trazer outros elementos. Veja, na tragédia você sente uma profunda empatia pelo herói, como nós dissemos. Você percebe aquelas falhas não só como dele, mas como suas. É algo que nós, enquanto humano que somos, possivelmente vamos cometer, já cometemos, enfim. Logo, não há como nós não sentirmos essa empatia pelo herói, porque este herói é humano, comete erros humanos, por isso que nós nos identificamos com ele, né? Logo, os erros que ele comete, né, faz com que, ao julgarmos ele, e nós o compreendemos, e isso é edificante para nós, porque nós aprendemos que esses erros são passíveis de serem feitos por nós mesmos, né? Bem, o que mais, gente, podemos estar apresentando? Na tragédia, o herói trágico, ele pode perceber, né, como nós dissemos, que não há escapatória para o destino. Ela toca todos nós enquanto humanidade, né? E também mostra o potencial humano de lidar com as situações de extremo sofrimento e mesmo assim sairmos fortalecidos ou, digamos, melhorados desde o momento que entramos nela, né? Daí como nós dissemos, essa possibilidade didática presente na tragédia. Bem, para efeitos, né, de considerações já quase finais, né, especificamente em relação à tragédia em Aristóteles, né, não existem respostas fáceis no momento trágico ou na própria vida, visto que no olhar de Aristóteles e Nietzsche é trágica. Só que veja, mesmo a vida sendo trágica, viremos a ter esses sofrimentos, enfim, a nobreza está exatamente nisso, assumir o meu destino, aquilo que selecionei para comigo mesmo enquanto objetivo de vida, enfim, e mesmo com dor, enfim, aceitar e compreender esse processo todo e entender isso como uma opção minha por estar no mundo, porque somente comete erros que vão gerar, digamos, desdobramentos trágicos aquele que é humano, imperfeito, falho, mortal, enfim, mas que nem por isso não deixa de carregar alegria, amor, esperança, resistência. Com isso, gente, eu espero que vocês tenham percebido, né, alguns dos elementos, né, presentes nela, né? E para tanto, só para, digamos, ilustrar artisticamente isso, eu convido vocês a analisar essa obra aqui do Francisco Goya, né? Saturno devorando um filho, produzida no período de 1819 a 1823.
Então veja só, o Deus do tempo devora, né, um dos filhos, como sempre o fizera com todos que teve. Atormentado, ele precisa matar para viver. Sua própria existência, a existência do tempo, depende da morte de todos. Se ninguém morre, morre o tempo. O horror, a tristeza, a melancolia, a sina da destruição que dá sentido a tudo. Então veja, esta obra foi produzida pelo Francisco Goya, né? E ela foi assim produzida já na velhice dele. E é uma espécie de autobiografia trágica do Goya. Por quê? Ele já estava com mais de 80 anos, né? Estava doente, né? Via a proximidade da morte, e aí ele vê o tempo, né, se autoconsumindo, né? Seu Saturno é terrível, como é terrível o destino de todos os homens. Por quê? Não há como fugir de nosso destino trágico. E nós vamos ver daqui a pouco em Nietzsche, né, que embora sonhemos com um mundo onde a tragédia não ocorra, a tragédia é um fato inelutável da vida. Não há como fugir dela, né? Bem, aqui nós temos outro exemplo, né, de outras expressões que nesse momento não é necessário que nós apresentemos, né? Mas por meio deste vídeo final, né, relativo ao Goya, eu espero ter mostrado para vocês um pouquinho dos elementos trágicos presentes na tragédia, né, e o quanto eles fazem parte de nossa vida. Bem, tem um provérbio que diz que não é possível passar pela vida sem sofrer. Eu gostaria de acrescentar um outro: não há como passar pela vida sem ter uma experiência trágica. Bem, com isso eu encerro mais essa tentativa artesanal de videoaula, né, cujo tema foi a tragédia, e na próxima nós vamos apresentar a tragédia no olhar de Friedrich Nietzsche. Um grande abraço para vocês, gente. Até a próxima.